Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar de algumas propriedades dos limites das funções reais de duas variáveis. Uma coisa importante, assim, que a gente precisa comentar é que sempre que o limite for um limite mais simples, eu posso utilizar as propriedades dos limites parecidas com aquelas que a gente conhecia nos limites das funções de uma variável. Então, nesse primeiro exemplo, quando eu tenho o limite de xy tendendo a 3 menos 1 da função 3xy mais 4, minha primeira tentativa sempre deve ser tentar calcular diretamente esse limite, apenas substituindo o 3 no lugar do x e o menos 1 no lugar do y. Então, aqui ficaria 3 vezes 3 vezes o menos 1 mais 4. Note que quando eu faço essa substituição, eu posso calcular esse valor, isso não é uma indeterminação. 3 vezes 3, 9, vezes menos 9, mais 4, então o resultado é menos 5. Então, este limite quando xy tende ao ponto 3 menos 1 da função 3xy mais 4, que é uma função de duas variáveis, é menos 5 pelas propriedades dos limites. Além disso, se eu tenho uma situação como essa, nesse limite, se nós fizermos a mesma substituição como fizemos no primeiro exemplo, agora eu tenho xy tendendo a 2, 2, x ao cubo menos 2xy, sobre x quadrado menos 2y. Ao tentar substituir o x igual a 2 e o y igual a 2 nos locais onde tem x e y, eu ficaria com 2 ao cubo menos 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes 2. Então, na linha de cima eu tenho 8 menos 8 e na linha de baixo 4 menos 4. Então, notem que aqui eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, por isso não é possível apenas substituir o 2 no lugar do x e o 2 no lugar do y. Como que eu devo proceder nesse caso? Primeiro, penso se não é possível colocar alguma coisa em evidência e fatorar essa expressão. Nesse caso, isso vai ser possível. Eu consigo escrever esse limite de uma forma um pouco mais simples e aí sim tornar ele um limite do caso anterior, que será somente substituir o 2 no lugar do x e o 2 no lugar do y. Então, notem que aqui na linha de cima, eu posso colocar um x em evidência. Então, esse limite é a mesma coisa que calcular o limite quando xy tende a 2, 2, se eu colocar um x em evidência, fica x quadrado menos 2y, e na linha de baixo, x quadrado menos 2y. Quando eu faço isso, eu posso cancelar esse fator x quadrado menos 2y com o x quadrado menos 2y do denominador. Notem que eu não estou cancelando o x quadrado com o x quadrado, não é isso. É o termo inteiro que está multiplicando x, que está cancelando o termo inteiro no denominador. Então, aqui a gente fica com o limite xy tendendo a 2, 2 de x. E esse limite basta colocar o 2 no lugar do x. Então, sim, ele existe e o valor é 2. Mais uma propriedade que a gente pode utilizar no cálculo dos limites de duas variáveis é a racionalização. Quando eu tenho uma função que tem uma expressão irracional aqui no denominador, eu posso multiplicar e dividir pelo conjugado dessa função. Então, como funciona? Aqui eu vou multiplicar e dividir pelo termo raiz quadrada de x mais 1 menos y. Raiz quadrada de x mais 1 menos y. Ao fazer isso, eu fico com limite de xy tendendo a 0 pela direita, 1 pela esquerda. Notem que essa restrição ela é feita porque aqui eu só posso calcular o limite quando x tende a 0 pela direita, porque eu tenho raiz quadrada de x, isso não existe quando x é negativo. E de maneira semelhante aqui nesse outro termo, né? Eu preciso que o total dentro da raiz seja maior do que 0. Bom, quando eu faço isso aqui, então, na linha de cima eu não vou multiplicar, vou apenas deixar indicado. X mais y menos 1 vezes raiz quadrada de x, 1 menos y. E no denominador, sim. Essa é uma dica que vale para as funções de uma variável também. No termo onde está o conjugado, a gente distribui, né? Então, fica x ao quadrado, raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, é x. Depois, mais raiz quadrada de x vezes 1 menos, raiz quadrada de 1 menos y. E aí, aqui nesse termo, eu vou ficar com menos
raiz quadrada de 1 menos y vezes raiz quadrada de x. E esses dois termos vão se cancelar, então não vou nem escrever eles aqui. E por último, quando eu multiplico exatamente aqui o raiz quadrada de 1 menos y por raiz quadrada de 1 menos y, considerando que esse termo aqui é negativo, né? Então, é menos 1 menos y. Aí, agora, simplificando um pouco mais, limite de xy tendendo 0 pela direita, 1 pela esquerda. Na linha de cima, novamente, eu vou deixar sem multiplicar. Raiz quadrada de x menos 1 menos y. No denominador, então, ficou x menos 1 mais y. Notem que esse termo aqui do denominador, x menos 1 mais y, é exatamente a esse fator aqui do numerador. Aqui a gente tem uma multiplicação. Então, eu posso cancelar esse fator com esse fator. E o que resta é limite de xy tendendo 0 pela direita, 1 pela esquerda, de raiz quadrada de x menos 1 menos y. Quando eu faço isso agora, eu posso simplesmente substituir o 0 no lugar do x e o 1 no lugar do y. Fazendo isso, então, nós temos aqui 0, né, raiz quadrada de 0 menos raiz quadrada de 1 menos 1. Então, raiz quadrada de 0 menos raiz quadrada de 0, né, vai ser 0. Notem que esse procedimento eu iniciei porque se eu tivesse diretamente substituído o 0 no lugar do x e o y, o 1 no lugar do y nessa expressão original aqui, eu também teria uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Ficaria 0 mais 1 menos 1, 0. E aqui embaixo, 0 menos raiz quadrada de 1 menos 1, 0. Então, quando eu tenho 0 sobre 0, primeiro vejo se eu não posso fatorar, depois se eu não posso racionalizar. Se nenhuma dessas possibilidades puder ser aplicada, né, então aí sim eu vou partir para a definição e tentar justificar o cálculo do limite lá por épsilons e deltas. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.